Todo mundo quer viver o espetáculo. Todo mundo quer resultados extraordinários e acima da média. Mas ninguém está disposto a organizar o show. Ninguém quer viver o processo. Ninguém está disposto a construir. Só que, para nós vivermos o verão, nós precisamos de viver o inverno com a mesma intensidade. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edlane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E hoje nós vamos falar sobre o poder, o segredo por detrás de toda a grande história de sucesso. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas eu vou trazer uma outra perspectiva, vamos chamar assim de uma outra nuance. E pode ser que te ajude mais, ou melhor, ou seja mais útil. Eu, no outro dia, ao ver as redes sociais, eu me deparei com um post do Jim Kwik, esqueci o nome dele. Não quero estar aqui a cometer um erro, mas não interessa também. Mas que era um post basicamente que eram duas imagens lado a lado. De um lado estava uma imagem de uma paisagem, que era uma paisagem, com uma montanha, não é uma montanha muito grande, uma montanha média, vamos chamar assim, e dela estava um fiozinho de água a escorrer e tudo à volta estava seco, mas assim esturricado, completamente seco. Aquilo estava uma seca, as plantações todas secas, tudo seco, tudo morto, sem vida, com aquele fiozinho de água a passar. E do outro lado da imagem estava a mesma paisagem, só que desta vez esta paisagem estava esverdeante, estava maravilhosa. Aquele fiozinho d'água tinha se transformado num rio, a descer por aquela montanha que era a coisa mais linda de paisagem, que tu poderias querer parar e ver e ficar assim, abismada a olhar para aquela paisagem. As plantações completamente verdejantes, a montanha, sabes? Tu vias abundância, tu vias fertilidade, tu vias vida naquilo. E em cima estava escrito The Power of Consistency Over the Time. O poder da consistência com o passar do tempo. Naquele momento que eu li a frase e eu olhei para aquela imagem, veio muito forte uma frase que eu digo, e quem me segue no Instagram já provavelmente viu essa frase, ou seja, ou na legenda de algum conteúdo meu, ou nos meus stories, ou até se tu lês a nossa newsletter, também temos uma newsletter, tu de certeza que já viste essa frase de alguma forma, que é: a consistência não viraliza, mas constrói. E eu vivo a minha vida muito na base dessa frase. Porque a verdade é, e eu comecei esse podcast quase que a recitar um poema, mas foi só o meu lado poético a falar, que nós vemos muitas vezes o show, o espetáculo, tudo aquilo a acontecer, e nós olhamos e nós pensamos: eu quero isso. Eu quero esse espetáculo. Só que a gente, se for olhar bem, a vida não é o espetáculo o tempo todo. Para eu organizar um showzaço, um espetáculo digno de aplausos, eu preciso de fazer muito trabalho nos bastidores. Muito trabalho que as pessoas vão olhar e não vão achar piada, vão achar que eu estou a perder tempo. Eu própria, vamos ser sinceras, vou olhar para aquele resultado, para aquele trabalho, e eu vou pensar: sério? Porque no primeiro dia, no início, nos primeiros dias, nos primeiros meses, pode parecer que nada está a mudar. Pode parecer que eu não estou a ter resultado nenhum. E a minha vontade de desistir naqueles momentos é imensa. É imensa.
Só que, se eu desisto, eu estou a deixar de acreditar nesse poder da consistência. Porque eu, quando trago essa frase que a consistência, ela não viraliza, mas ela constrói, é porque nós estamos a viver num mundo e numa sociedade em que o que é viral, o que se torna viral, parece ser o real. Mas se nós formos olhar de facto, tudo que viraliza, tudo que se torna viral, não é consistente. Não é aquilo que se sustenta ao longo do tempo. Porque o viral, muitas vezes, é a ponta do iceberg. É ali aquilo que está aos olhos das pessoas. E eu sinto que hoje em dia é muito isso. Nós estamos só a querer viver o espetáculo. Nós estamos só a querer o resultado. Mas nós não estamos dispostos e nós não queremos construir. Passar pelo processo. Organizar o espetáculo. E a consistência, ela é sobre essa organização. Ela é sobre aquilo que eu faço todo santo dia, que ninguém vê, que não viraliza, mas que é isso que está a construir aquilo que eu quero. Eu quero que tu imagines, e eu estou a passar por um processo desses, a construção ou a reconstrução de uma casa. Imaginemos, tu compraste uma casa, só que tu olhas para aquela casa e ela está meio out of date, ela está a precisar de algum upgrade, ela está a precisar de alguma remodelação, e tu entras nesse processo de construção. É uma parede quebrada desse lado, é fios soltos do outro, é pó para todo lado, é assim, destroços em tudo quanto é canto. Vamos ser sinceros. Esse processo de construção é bonito? Não é. E nós não vamos ser hipócritas aqui e dizer, ai, nossa, é lindo. Ver ali o chão todo cheio de pó, ver aquelas paredes todas quebradas, os fios a saírem por todos os lados. Não é bonito. É sujo. A gente tem que estar ali, nossa, a ter cuidado que eu não posso ir com uma roupa muito não sei o quê, que eu não posso encostar nessa parede, que eu... Não é um processo bonito. Não é um processo confortável. Não é. Mas é um processo necessário. Necessário para quê, Edu? Para eu construir a visão da casa que eu tenho. Se eu cheguei naquela casa e pensei, estás aqui a precisar de uma remodelação, por algum motivo foi. Qual foi esse motivo? E eu sei que, ok, essa parede precisa ir abaixo. Eu preciso fazer uma ligação do outro lado porque não tinha, então tem que estar aqui a tirar fios, passar fios. E depois é a pintura, que também vai deixar tintas e cheiro a tinta, isso tudo. Só que esse é o processo natural de construção de uma casa. E eu aceito isso. Não há nada a fazer. Eu posso querer que o processo seja mais rápido, que aquilo acabe mais depressa, que as pessoas acelerem o trabalho. Eu posso querer isso. É legítimo eu querer isso. Mas ainda assim eu vou ter que passar por esse processo. Certo? Então, quando chega na nossa vida, quando chega nos nossos projetos, quando chega nos nossos sonhos, quando chega nos resultados extraordinários, no espetáculo da nossa vida que nós queremos construir, aí nós já não estamos dispostas a fazer o trabalho. Nós não estamos dispostos a passar por esse processo de construção. Nós queremos só o que viraliza. Nós queremos só que as pessoas cheguem na nossa casa e encontrem a casa linda e bela e maravilhosa. É uma escolha, é uma escolha. Só que ainda assim, é uma escolha que eu posso ter feito, trazendo novamente para a analogia aqui do processo de compra de casa, eu posso decidir que, olha, eu não quero comprar uma casa que eu tenha que remodelar. Eu quero comprar uma casa exatamente como está na minha visão, sem eu ter que mexer uma palha. Pode ser que eu consiga comprar essa casa, pode ser. Que eu chegue lá e, olha, está tudo pronto, é pronto a habitar e não preciso fazer nada. Mas ainda assim, muitas vezes eu dou a infelicidade de, olha, tive uma infiltração. E agora? E agora? Tive uma infiltração. Por acaso também estou a passar por isso agora. Tive uma infiltração, como é que eu faço? Preciso resolver o problema da infiltração. Mais uma vez, é um processo feio, é um processo desconfortável, é um processo sujo. Não é.
bonito. Enquanto nós não desconstruirmos na nossa mente essa ideia de só querer o que é bonito, só querer o que é viral, só querer viver o espetáculo, nós vamos estar a viver de facto, na minha perspectiva e na minha visão, uma utopia, porque isso não existe. E eu sinto que hoje em dia, com as redes sociais e com a forma como essa ideia de vida fácil tem sido propagada, se bem que eu acho que algumas pessoas já estão a acordar e perceber que as coisas não são bem assim, mas ainda assim, existem muitas pessoas que estão presas nessa ideia de nossa, eu gostaria de ter a vida dessa pessoa, eu gostaria de conseguir criar o que essa pessoa criou. Mas se a gente for parar para pensar e para refletir e para usar os nossos neurônios, o que essa pessoa teve que abrir mão para conseguir viver aquilo? Quanto tempo levou para essa pessoa chegar nesse resultado? Essas perguntas não nos interessam, não é? Porque essas perguntas revelam que existe um processo. Existe toda uma construção a ser feita. Existe uma consistência que precisa ser mantida para eu chegar no resultado dessa consistência. Nessa magia que eu quero viver. Na nossa vida, nós precisamos entender que assim como essa imagem, não é, que eu vi, que me trouxe essa reflexão toda que eu quis aprofundar aqui, nós precisamos de saber viver a seca para conseguir viver a abundância. Nós precisamos de conseguir passar pelo processo desconfortável. E nós precisamos manter a consistência, porque aquele fiozinho de água. E se eu conseguir de alguma forma colocar aqui na descrição deste episódio o link que leva para esse post, que é para vocês conseguirem visualizar depois a imagem e perceberem melhor o que eu estou a dizer melhor, porque eu tentei trazer aqui a retratação mais fidedigna que eu conseguisse, mas não necessariamente posso ter conseguido que tu visualizaste com fiabilidade aquilo que eu vi, não é? Mas se nós realmente pararmos para pensar, nós precisamos de aprender a viver o desconforto para chegar onde nós queremos. Porque por mais que não seja um processo bonito, por mais que seja um processo sujo, por mais que seja um processo desconfortável, ainda assim é um processo necessário. Nós precisamos saber suportar os vales para viver os picos, os momentos altos da vida. Porque eles acontecem muitas vezes até em sequência. Então, nós precisamos saber suportar todo esse processo e manter consistentemente esses hábitos, esses comportamentos que nos levam ao resultado. E agora é que eu acho que entra a parte mais crucial nisso tudo. Porque manter a consistência, que não viraliza, mas que constrói, no hábito errado, no processo errado, na ideia errada, e persistir nisso, porque eu preciso fazer isso consistentemente todos os dias, até que eu venha colher o resultado, pode não ser a coisa mais inteligente a fazer e pode sim te levar à frustração. Não porque o raciocínio em si está errado, mas porque aquilo que eu escolhi fazer está errado. Porque não adianta de nada eu desenvolver um hábito ou manter um hábito na minha vida só porque alguém disse que é um hábito bom. Onde é que esse hábito vai me levar? Vou trazer um exemplo mais prático. Uma das coisas que eu vejo muito empreendedoras e empresárias, que muitas vezes na conversa comigo trazem, é a dificuldade que têm em produzir conteúdo. Okay? Em comunicarem o trabalho delas, em começarem a ter um posicionamento mais estratégico nas redes sociais, considerando a profissão, aquilo que fazem, enfim, todos os bastidores da vida delas. E muitas vezes elas me dizem, Edu, vou-te ser sincera, eu não gosto de produzir conteúdo.
E tudo bem, aqui não é, nem é sobre a questão de gostar ou não, porque nós já falamos sobre isso em outros episódios e a dificuldade do facto disso não ser natural, não é? Não ser um processo natural para nós, é que não nascemos com uma tela enfiada na cara, a nossa tela era, sei lá, no máximo um livro, não é? Então, para nós, essa dificuldade já é genuína por falta de hábito mesmo, e nós sabendo que nós precisamos de produzir conteúdo e que se não temos familiaridade com isso, obviamente o processo se torna mais desconfortável, nós não é algo que sai naturalmente e nós precisamos sim de manter essa consistência para que a gente alcance essa fluidez. Ainda assim, há muitas pessoas que, pela toxicidade mesmo das redes sociais, preferem não, não, não utilizar as telas e as redes sociais de uma forma muito ativa, de uma forma muito feroz, se é que eu posso assim dizer, por uma questão de saúde mental mesmo, por não querem se viciar, e muitas vezes é porque têm muitas coisas para fazer. Quem está, de facto, a construir um negócio, uma empresa, não tem tempo para estar o tempo todo nas redes sociais. Mas, se entendendo que eu preciso de produzir conteúdo para uma questão de prospecção de clientes, de comunicar o meu trabalho, whatever, elas sabem que precisam produzir conteúdo. Só que, quando me trazem isso, o que é que eu vejo? Que é um pensamento meio equivocado que a gente tem. E se calhar não deveria ser esse o pensamento de eu preciso ser uma criadora de conteúdo ou eu não consigo ser uma criadora de conteúdo. É essa coisa de realmente pensar que tu precisas ser uma criadora de conteúdo. Não. Tu, enquanto empreendedora, enquanto empresária, que tens um negócio que precisa de ti para acontecer, tu precisas estar nas redes sociais para comunicar o teu negócio. Então, tu não és uma produtora de conteúdo, tu não és uma criadora de conteúdo, tu és uma empresária, tu és uma empreendedora que está a utilizar aquele canal, aquele meio de comunicação para divulgar o teu trabalho e utilizá-lo. E utilizando de uma forma estratégica, acaba por estar a fazer uma prospecção. É diferente. Muda tudo. A forma como eu vejo. Então, eu não preciso estar lá porque, olha, preciso estar lá. Não. Qual é a minha estratégia para estar lá? E isso muda tudo. Então, não é sobre, nesse caso, trazendo aqui para a questão da consistência, não é sobre eu estar ali todos os dias, porque se eu estou ali todos os dias, sem essa mentalidade de entender o que eu estou aqui de facto a fazer, sem essa clareza de saber qual é o meu objetivo a utilizar este canal, qual é o meu objetivo a produzir o conteúdo aqui. Não é porque eu quero ser uma criadora de conteúdo ou preciso ser uma criadora de conteúdo, não. Eu estou aqui para comunicar o meu trabalho. Então, o conteúdo que eu tenho que criar está a comunicar o meu trabalho? Ou está a construir algum tipo de relacionamento com a minha cliente, o meu potencial cliente? Está a demonstrar aquilo que eu faço, qual é o benefício daquilo que eu faço, por que eu faço o que eu faço? Não está, então... Sim, eu bem posso continuar a ser consistente, que eu não vou estar a colher os valores, não porque aquilo não funciona, mas porque a minha estratégia não está correta. Então, a consistência errada no lugar errado também não te vai dar resultado. Porque a consistência, sim, ela não viraliza. Mas eu não quero viralizar. Eu quero construir. E aqui é que muda tudo, gente. Aqui é que muda tudo. Porque existe uma grande diferença entre quem quer viralizar e quem quer construir. Quem quer construir sabe que o processo de construção é feio, é sujo. Eu vou precisar de, assim, quebrar coisas dentro de mim, eu vou ter que precisar de acrescentar coisas dentro de mim, eu vou ter que retirar camadas de mim, eu vou ter que lidar com fios soltos e pontos desconectados na minha mente, na minha vida. Eu adoro esse assunto. Eu adoro esse assunto. Porque é muito fácil a gente querer o resultado do outro sem saber o que o outro passa para ver esse resultado. É muito fácil nós julgarmos o outro sem saber o porquê que o outro está a fazer aquilo daquela forma. É muito fácil nós seguirmos
tendências e estratégia dos outros, sem saber o porquê que o outro está a fazer aquilo daquela forma, e muitas vezes o outro nem sabe também o porquê que ele está a fazer aquilo. Então, sim, eu preciso também de clareza sobre o hábito que eu vou manter e que eu vou criar uma consistência mesmo, não é? Fazer aquilo constantemente, todos os dias, sem muitas vezes ver resultado. Mas com a certeza que com o passar do tempo, ok? Com o passar do tempo, todas as vezes que eu pratico, que eu aprendo, que eu repito, que eu continuo, eu vou colher os resultados daquela minha consistência. Que, mais uma vez, ela não está a viralizar, mas ela está a construir. O que ela está a construir? Depende. O que eu quero? O que eu quero? E é isso que muitas vezes eu sinto que a gente não sabe falar. O que eu de facto quero da minha vida? Por que eu quero isso? Por que eu estou a fazer isso? E se eu não tenho essa clareza, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, eu nunca vou sentir que eu estou a chegar em algum lugar. Eu nunca vou sentir que eu estou a alcançar algum resultado. Porque na minha mente está tudo muito confuso. Eu sei disso porque eu passei um momento da minha vida que eu estava tão confusa que chegava a ser frustrante. Chegava a ser frustrante. E quando tudo ficou mais claro para mim, e eu na altura, a única coisa que eu conseguia dizer é: eu me sinto perdida. Porque eu estava perdida. Eu estava perdida. E sabem o que é engraçado? Eu tinha uma clareza de onde eu queria ir. Só que as pessoas que eu estava a contratar, os movimentos que eu estava a fazer, sabem? A tal da ação onde eu estava a manter a minha consistência estava toda errada. Então, eu comecei a me frustrar, mas a me frustrar num nível muito grande, ao ponto de não reconhecer aquilo que eu de facto era boa, não reconhecer o meu potencial, não reconhecer que eu era capaz, não reconhecer os meus feitos até então. Eu estava a entrar num não queria e não quero utilizar a palavra depressão, porque eu acho. Eu não posso dizer que eu entrei numa depressão, né? Mas eu estava entrando num buraco mesmo. Que eu estava a pensar: será que é isso? Será que aqui é o lugar? Será? E quando tu entendes que não te faltava clareza, que era o meu caso, né? Porque eu sempre tive claro e sempre fui muito determinada a ir atrás das coisas, nunca poupei esforços e recursos e energia para ir atrás das coisas. Mas tu estás a saber que tu queres ir para o lugar, estás a ter as supostas ações que vão te levar àquele lugar e elas não estarem-te a levar. E porquê? Porque eu não estava a fazer as ações que de facto iam me levar lá. Eu não estava a fazer as coisas que eu deveria estar a fazer para me levar onde eu queria. Não era, no meu caso, falta de clareza que estava a trazer a frustração. Era saber onde eu queria ir, mas saber que as ações não me estavam a levar lá. Que aquilo em que eu estava a manter a consistência não me estava a levar lá. E isso era frustrante. Por isso eu entendo perfeitamente se tu estiveres a passar por um momento desses, mas saiba que o problema não és tu. O problema não és tu. É que a tua consistência, de facto, ela, para além de não estar a viralizar, ela não está a construir nada. Então, sim, vai trazer uma frustração. A consistência, ela precisa ser na coisa certa. E pelo tempo certo, ela traz resultado. Confia em mim. Ela traz resultados. Então, eu entendo que esse é o poder da consistência. O poder de, ao longo do tempo, com o passar do tempo, com a minha persistência a fazer a coisa certa, no momento certo, no lugar certo, todos os dias, não é? Eu vou lá, eu pratico, eu aprendo, eu estudo, eu refaço, eu continuo, eu repito, ok? Eu vou acabar por criar algo que, naquele momento, no início, quando eu comecei
aquele hábito, quando eu comecei a fazer aquilo e que eu não estava a ver nada acontecer, eu não podia imaginar. Esse é o grande poder por detrás da consistência e é realmente o segredo por detrás de muitas histórias de sucesso que a gente vê. Eu acho que se a gente for fuçar realmente e tentar entender, a gente vai acabar por perceber que existiu essa consistência de fazer esses hábitos ordinários do dia a dia que ninguém quer saber, que ninguém está disposto a fazer, que as pessoas até criticam. Para que essa pessoa está a fazer isso? Ai, para que tu... Não liga, só continua o teu caminho. Só continua o teu caminho. E cada vez mais a gente fica ludibriado com a internet, com essa ideia de resultados fáceis, com essa ideia de sucessos e promessas de que tudo acontece da noite para o dia, mas nós perdemos o foco da verdade e da realidade da construção dos resultados que nós queremos, da construção do espetáculo que nós estamos a ver, porque sim, o que acontece nas redes sociais é um pouco espetáculo, ok? E se a gente não perceber que aquilo é um espetáculo, que existe todo um bastidor, que existe toda uma construção, que mesmo quando ela é mostrada um ínfimo pedaço e não toda a construção, que a gente não perceba que aquilo é uma fração do que está a acontecer, mais a gente se frustra. Mais a gente entra naquele embrulho de coisas. E caso tu tenhas alguma ideia, algum projeto na tua mente que tu entendas que eu quero muito que isso aconteça, ou que não está a acontecer, não está a fluir, não importa o que tu faças, mas primeiro que tu já percebeste que não se constrói nada da noite para o dia, que é preciso um processo, que é preciso fazer uma construção, que o espetáculo não nasce sozinho, não nasce do nada, que é preciso que tu tenhas essa consciência. E tu queiras alguém que de facto vá te ajudar a construir, a tirar esse projeto do papel, a tirar essa ideia do papel, a fazer isso acontecer. Manda uma mensagem aqui, vamos conversar. Mas vamos conversar. É mesmo isso. Conversar, perceber se faz sentido, se a gente dá match e a gente trabalha nisso. Combinado? Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, eu espero que tenha feito sentido e que tu tenhas entendido que a consistência ela não viraliza, mas ela constrói. Então, mantém-te consistente na coisa certa, tá? Mantém-te consistente na coisa certa, porque não adianta a gente gerar mais frustrações na nossa vida. Combinado? Então, se esse episódio foi útil para ti, se tu gostaste dessa ideia, dessa reflexão e pensaste em alguém, partilha esse episódio com ela, tá? Pega, envia, diz, olha amiga, vou ver aqui esse episódio, tá? E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!